e se coloca os fatos na mesa e se debate abertamente para você não cair em armadilha e para você saber o que fala. O que aconteceu, aconteceu. O debate do Flow foi enviesado, foi uma tentativa de lacração que acabou em violência física. Marçal não precisava ter falado o que falou, porque é absurdo. Não existe legítima defesa de celular. Não existe. Da mesma maneira que não existe golpe sem arma. As coisas são o que são. Me perdoem, mas tem que ser falado. E porque é a verdade, nós não deixaremos de falar, mesmo que isso desagrade a parcela de alexandrinhos que só querem ouvir aquilo que estão predispostos a ouvir. Fábio, meus cumprimentos a ti, Geise, Caio, Luiz, a todos que nos acompanham e essa equipe maravilhosa da Oeste. Veja, eu vou começar primeiro tendo uma pequena discordância. É possível realmente que não seja tentativa de homicídio, mas eu particularmente não considero que seja apenas uma agressão, um indivíduo que pega algo para acertar a cabeça de alguém. Num país sério, o Datena, ele não apenas teria sido excluído do processo eleitoral, mas como ele também seria preso, ele seria dali preso em flagrante. Porque você pegar um porrete e dar em alguém, isso aí... Mas veja, eu não sou jurista. É um absurdo, o Datena tá na corrida ainda. É um absurdo. Não, é absurdo que ele não já tenha colocado seu dedão ali e ter sido preso em flagrante. Nada também acho. Isso daí ali, por exemplo, mas veja, são vários pontos. Você tem um indivíduo que fez com que o debate eleitoral se tornasse interessante exatamente por essa loucura que o Brasil vive, que é o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal não estivesse nessa campanha, ninguém estaria assistindo nenhum debate. E, curiosamente, está tendo um debate atrás do outro, exatamente por causa de tudo aquilo que foi gerado em função do que está acontecendo. O Pablo Marçal inovou, ele trouxe diferenças, ele usou técnicas distintas e ele usou ali uma técnica que mostrou, com todo respeito ao Tramontina, que é um dos maiores jornalistas do país, mas mostrou um amadorismo gigantesco. Exemplo, faltando 10 segundos para terminar a porcaria, o Marçal faz a provocação, o que o Tramontina faz? Transforma aquilo numa hecatombe nuclear. O que ele tinha falado? Exatamente. Deixa aí até o final. O pivô foi o Tramontina. Deixar eu chegar até o final, o Tramontina aqui, não, quem manda é assim, porque eu sou o cara, eu sou bom, eu sou bonito, sou um gato. Fez tudo isso, transformou uma hecatombe nuclear e fez aquilo que está dentro da estratégia do Marçal. O Marçal viu que aquilo ali não era propositivo mais em nada. Era uma repetição do mesmo. Então vou fazer o seguinte, qual é a estratégia do Marçal? Sempre quando termina algo, eu tenho que ser o foco e tenho que criar algo para que todo mundo continue debatendo para querer me conhecer. Aí vem as narrativas e a narrativa dele é sempre muito inteligente. Ou seja, o Tramontina produziu o efeito daquilo que o Pablo Marçal calculou. Ou seja, o Tramontina foi ali o tolo no processo. Ele gerou tudo aquilo. Agora, o debate foi chato. Você não viu o debate, você viu aquilo, a repetição de propostas que não dizem quem é o amador e quem é o profissional. Dizer que o terrível, áudio ruim, foi tudo ruim. Mas o mais importante, Pavinato, é você você tem que mudar o processo eleitoral. Isso é uma luta que eu tô há quase 30 anos. Mudar esse processo eleitoral, mudar o sistema, mudar tudo. Por quê? Porque você não tem nada propositivo. O que distingue o amador do profissional não é dizer o que precisa ser feito, é como fazer o que precisa ser feito. Então você tem que ter um outro sistema para dar capacidade para que as pessoas mostrem como vão fazer aquilo. E um debate como esse não permite. Aí você pega um cara como o Marçal, que é dado a um tipo de auditório da bagunça, ele sai muito bem, razão pela qual ele transformou tudo isso numa hecatombe e por isso começou a se tornar interessante para o público, que parte do público, por incrível, isso é entristecedor. Parte do público vai lá porque espera que o Chaves vá fazer alguma coisa. Olha, e é o seguinte... Isso é triste. Não dá para tirar méritos, mas é a verdade que tem que ser falada. O único homem diante do qual outro homem deve se ajoelhar é Jesus Cristo. Fora esse, mais ninguém. E se você acha que não, meu amigo, aí é um problema sério contigo. Ninguém tira do Marçal o mérito de ele, num partido nanico, sem fundo eleitoral, ter quebrado a banca, sim, ter furado a bolha da antidemocracia, que é o nosso sistema eleitoral, conseguir se elevar sem cacicagem, sem fundo eleitoral, sem tempo de televisão. Ele é um fenômeno democrático? É um fenômeno democrático. Mas isso também não lhe franqueia, sim, dizer coisas. O que o Pablo Marçal fez de errado? Nada, politicamente nada, aqui nesse episódio. Sim. Ele defendeu o sujeito que estava com ele,
Mas o Pablo Marçal não fez nada. Ninguém está comparando aqui com o Datena. O Datena errou, devia estar fora. O Marçal não fez nada. O que se diz aqui é que ele errou ao dizer que isso foi legítima defesa, porque não existe legítima defesa de celular. E quem fala que é a sua opinião. A minha opinião, Cacilda, é a opinião do Código Penal. Está escrito no Código Penal. Opa, Vivi, mas eu queria fazer uma discordância aqui, parcial. Vamos lá. Não, óbvio, claro, é para isso que serve o debate é bom. Vamos lá. Episódio Datena. O Datena deu uma cadeirada, agressão física, reagindo a uma agressão verbal do Marçal. Então, para mim, não são coisas comparáveis. O físico contra o verbal, o Datena tá errado, ponto final. Acho que todos concordamos com isso. Muito bem. Claro. Ontem, o que houve foi a tentativa de retirar o celular do assessor, que reagiu com um soco. De alguma forma, é agressão física contra agressão física. Ok, desproporcional o soco? Óbvio que sim. Alguém aqui defende a violência? Óbvio que não. Mas aqui não foi verbal contra físico. Aqui foi físico contra físico. Ponto número 1. Ponto número 2 que você já pontuou. Lá foi candidato contra candidato. Aqui foi assessor contra assessor. Também não é comparável. Exatamente. E terceiro ponto importante. Lá o Datena não saiu preso, não saiu detido, não aconteceu nada com ele. Aqui o assessor, também por uma agressão física, foi levado para a delegacia. Também não é comparável. Por que o Datena também não foi para a delegacia no primeiro episódio? Sim. Então, na verdade... E existia policial no lugar. Sim. A polícia devia ter levado o Datena. Exato. Os mesmos assessores que gritam, esse cara tem que sair preso, deveriam ter gritado, o Datena tem que sair preso, né? Então as coisas têm que ser iguais aqui. Então, agora, que o Marçal errou, ele queria dizer que foi legítima defesa, claro que errou. Mas eu não acho que são coisas comparáveis, não, e concordo com você, Vivi. O Datena bater no Marçal é muito mais grave do que assessor contra agressor. E insisto, lá foi verbal, físico contra verbal. Aqui foi físico contra físico, embora eu reconheça que esse físico do soco é desproporcional à tentativa de tirar um celular. É fato, né, Caio? O Marçal não responde pelo assessor, cada um responde pelos seus crimes. É requisito por uma convivência mais respeitosa entre adversários políticos é a igualdade de tratamento entre os candidatos. A iniquidade e a injustiça no processo eleitoral levam à discórdia, levam ao ressentimento e, em última instância, contribuem para desencadear episódios de agressão verbal e de agressão física. Ocorre que, infelizmente, o debate público conduzido por uma imprensa excessivamente partidarizada está contaminada pelo duplo padrão e pela falsa equivalência. E aqui na eleição municipal de São Paulo salta aos olhos o esforço do jornalismo militante para influenciar o eleitor ao invés de informá-lo. Por isso, vamos aqui aos fatos. O candidato Pablo Marçal não agrediu ninguém fisicamente durante a sua campanha. Pelo contrário, ele foi vítima de uma injustificada violência televisionada ao vivo. Por sua vez, o candidato José Luiz Datena, agressor de Pablo Marçal, saiu escoltado da cena do crime. Declarou que não se arrepende do ato criminoso e não foi impedido, seja pela justiça ou seja pelo pool da mídia, de participar de novos debates, embora já tenha demonstrado sem sombra de dúvida que não possui o necessário, o mínimo equilíbrio emocional para tal. Ainda assim, as gargantas de aluguel ficaram até roucas na tentativa de relativizar essa violência criminosa, culpando a vítima por provocar seu agressor. Para o direito, isso não procede. Nenhuma palavra dá causa à lesão corporal, ainda que a palavra tenha ofendido a honra ou a sensibilidade do agressor. Contudo, no episódio mais recente, não foram palavras que precederam a agressão física, mas sim uma outra suposta agressão. Ao ser filmado com um celular pelo assessor do Pablo Marçal, o assessor do Ricardo Nunes agiu fisicamente para interromper essa filmagem e, ato contínuo, levou um soco na cara. Aqui tem uma divergência entre os relatos. Segundo uns, houve um hiato, um intervalo de tempo entre o episódio do celular e o desferimento do golpe. Segundo outros, foi um revide imediato e a filmagem com o celular foi interrompida de forma bastante agressiva, causando aí lesões na pele do primeiro agredido, que retrucou com um soco. Esses detalhes eles são relevantes para caracterizar ou não caracterizar a chamada legítima defesa, uma hipótese que
que exclui a ilicitude, a ilegalidade do ato. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra pessoa. Tanto caberá à autoridade policial, ao Ministério Público e à Justiça apurarem o caso para verificar se a injusta agressão, ou seja, o golpe no celular, estava em curso e se o soco era justificável nos termos da lei que, como a gente acabou de ver, exige aí moderação no emprego da força. De qualquer forma, é importante destacar que, ao contrário da agressão do Datena contra Marçal, que é unilateral, antijurídica e injustificável, essa nova agressão entre os assessores é bilateral e requer apuração judicial para atribuição de responsabilidade jurídica. Ou seja, não se trata do mesmo fenômeno, não são situações equivalentes e elas não deveriam ser repercutidas da mesma forma. Mas eu queria chamar a atenção do telespectador para o estopim desse entrevero entre as assessorias das campanhas. A diferença de tratamento entre os candidatos no debate. Quando Pablo Marçal foi reiteradamente ofendido nas falas de outro candidato, o mediador optou por adverti-lo apenas no final da sua fala. Já no caso do Pablo Marçal, esse mesmo mediador fez questão de interromper sua fala para adverti-lo. Inclusive, interpretando essa frase aqui, nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problemas de creche, como se fosse uma fala injuriosa, o que não parece ser o caso. Por que um candidato é interrompido e outro não? E aí, ato contínuo, as advertências ensejaram a expulsão de Marçal e a expulsão motivou o tumulto entre as assessorias. Portanto, eu reforço a minha tese. Uma forma elementar, básica de conter agressões no processo eleitoral é por meio da isonomia e do combate à impunidade, que é tratar os candidatos da mesma forma e não passar pano para agressores, como é o caso do senhor Datena. Pois bem, uma grande novidade esse ano, um canal aqui do YouTube fazendo um debate nos moldes da TV tradicional, né, com estúdio e mediador e não sei o que lá. E eu vou falar um negócio. Primeira coisa, eu gosto disso, eu acho que é bacana, eu acho que o futuro é o YouTube mesmo, eu acho que as TVs abertas ninguém assiste mais de qualquer forma. Acaba que o pessoal assiste os debates da TV aberta no YouTube, né? Ou seja, não tem pra que TV aberta? Ninguém assiste aquele troço mais, né? Mas enfim, o que eu não gostei no debate do Flow Podcast é que ele fez um debate igual ao da TV aberta. Podia ter usado alguma coisa a mais, podia ter inovado na forma de fazer o debate, coisa e tal. Mas de qualquer forma, funcionou, né? Inclusive trouxe pessoas que são da TV aberta, né? Quem fez a mediação é o mesmo Tramontina que fez a mediação em outros debates também, ou seja, acabou fazendo uma coisa que era um programa de TV aberta mesmo, só que só no YouTube, né? E ok, não tem problema nenhum isso, acho que é bacana, de novo, acho que foi uma inovação legal, mas eu acho que podia ter sido mais audacioso, podia ter colocado mais interação ao vivo, por exemplo, que é uma coisa que a TV aberta não pode fazer, o Flow poderia fazer, do tipo, botar uma pesquisa durante a coisa e o pessoal respondendo, e daí você, com base nessa pesquisa, fazia uma pergunta para os candidatos. Enfim, ele poderia ter inovado aproveitando justamente o fato de que é um canal no YouTube, não é uma TV aberta, podia ter feito coisas diferentes, né? Mas enfim, em relação aos candidatos em si, o debate foi mais ou menos morno, né? Até o finalzinho, quando deu a confusão toda. Eu cheguei a brincar aqui no YouTube, cheguei a fazer um comentário, que olha só, tô para te dizer que o debate foi mais produtivo e bem organizado, foi o do Flow, né? Em relação à TV tradicional e coisa e tal. Mas, como eu mesmo reconheci aqui, esse comentário meu envelheceu como leite, porque antes do final, eu publiquei isso aqui no meio do debate, né? No meio do debate estava tudo certo, o pessoal falando sobre propostas, né? Como fazer para estimular o turismo em São Paulo e não sei o que lá. Enfim, tava um debate normal, né? Quando chegou no final é que a coisa desandou completamente, né? E bom, e o que aconteceu no debate no final? Porque, de novo, em termos de ideias, não teve nenhuma novidade, tá, gente? Não teve nada que você falasse. Aliás, todo mundo sabe que esse negócio de vamos debater propostas, realmente isso é uma besteira, não quer dizer muita coisa. A questão toda é o jogo político ali, né? E a pancadaria, que é a parte divertida, né? Bom, como é que acabou o debate? O debate acabou com o Marçal expulso e assessor de Nunes agredido. Curiosamente, eles esqueceram de explicar que o Marçal foi expulso por algo que o Datena fez antes e que o Datena não foi expulso, mas o Marçal foi expulso. Ou seja, o que está acontecendo, na verdade, é que o pessoal está com má vontade com o Marçal.
Marçal. Eu sempre deixei claro pra vocês, eu não gosto muito do Marçal não, acho que é um cara meio espalhafatoso mesmo, mas nesse caso não tem como dizer, foi injusto isso, né? O Datena falou a mesma besteira que o Marçal falou, o Datena falou antes criticando o Marçal. Aí o Marçal falou criticando o Nunes, aí não pode, aí não pode. Só pode se for criticando o Marçal, criticando outros não pode, né?